Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um AgroJovem Podcast diretamente aqui da Carreta Agro pelo Brasil. E estamos aqui no Inova Meet em Toledo, evento de inovação para proteína animal. E num evento de inovação e tecnologia como este aqui, é importantíssimo a gente falar com especialistas em tecnologia, especialistas que vêm trazer informação de inteligência artificial, tendências para o futuro e tudo que está acontecendo e que você aí que está nos acompanhando pode estar perdendo caso não utilize todo esse nível tecnológico que estamos hoje. Então, o nosso convidado aqui hoje é Gil Giardelli. Eu já conheço ele faz um tempo, acompanho as palestras, acompanho o material. Para mim é uma honra estar contigo. Seja bem-vindo aqui ao AgroJovem. A honra é minha, Lucas. A honra é minha, Lucas. O prazer estar aqui. Local fantástico, muito bom esse estúdio aqui. Legal, legal. Não, a estrutura que o sistema Senar, né, CNA, Sistema Nacional de Aprendizagem Rural, montou para levar conhecimento a produtores de todo o Brasil. Ficou show, né? Mas entrando em inteligência artificial, né, a gente sempre vê que as pessoas muitas vezes olham para a inteligência artificial como se fosse algo mais longe, né? Agora que chegou isso na população geral, parece que foi mais próximo. Mas eu queria entender contigo, tu tá muito no meio disso. Como que tá a relação da inteligência artificial com a inteligência humana, né? Porque essa que é o X da questão. Nós estamos numa sociedade contemporânea. Como que tá essa visão sua? O mundo sempre mudou, Lucas, mas nunca com a velocidade que está mudando agora. Então, tudo que nós aprendemos até aqui está nos dando algumas respostas, mas a maioria delas já não cabem mais. Então, a inteligência artificial, que para a grande maioria está apenas na infância, ela é uma nova forma de trabalhar, de produzir, de fazer agro. Né? Vou trazer aqui alguns exemplos do que está acontecendo pelo mundo. E nós, né, o Brasil como líderes, precisamos estar atento a isso, porque os relatórios que eu tenho acesso, por exemplo, um que todos têm acesso, do Banco Mundial, o Brasil está na lanterna sobre habilidades médias e avançadas sobre a inteligência artificial. Então, eu posso assegurar que ninguém vai perder o emprego por robôs e por inteligência artificial, mas vai perder o seu trabalho por aqueles que sabem usar as ferramentas. Então, aquele termo criado em 1956, né, que aí um documento assinado por quatro acadêmicos que criaram o termo inteligência artificial, naquele documento está escrito que seria o mundo e esse mundo chegou. Então, tá tudo, já estamos vivendo uma nova era que a gente chama de AI Economy, a economia da inteligência artificial. Que legal. Então, para você que está nos ouvindo, ou vendo no YouTube, nas redes sociais, às vezes você tem muita experiência para um mundo que não existe mais, né? Então, essa é a hora da reinvenção. Eu queria entender um pouco da sua experiência nessa frente mais voltada aos desafios e também sobre a economia digital, né? Que a gente tem essa inovação acontecendo, muitos não conhecem o termo, mas é algo que eu sei que você tá no meio. No conceito do AI Economy, que é adotado por bancos centrais pelo mundo, e é um debate muito grande, hoje você está calculando vários países, o PIB desse país, não só pelo valor das suas safras, pela infraestrutura, isso conta também, mas está contando também qual é o índice de penetração do uso de tecnologias de fronteira na sociedade. Qual é o conceito de o número de PhDs numa sociedade. Porque o mundo entrou numa complexidade, né, que você vai precisar de pessoas que misturar técnicos com pessoas que foram para o PhD. O Chat GPT, os quatro fundadores são PhDs, então quem tiver tempo para estudar, se organizar é importante porque é a complexidade desse novo mundo. Então, vou falar aqui algo no Brasil que está acontecendo nesse exato momento que mexe com a economia. O INSS, o Instituto, né, Nacional de Seguridade Social, ele aplicou uma inteligência artificial que foi testada no passado e agora ele consegue detectar atestados de saúde falsos. Nos primeiros 3 meses desse ano, que acabou agora, já foram economizados quase 1 bilhão, 300 milhões de reais. A ideia é que chegue até 1 bilhão no final do ano. Então isso é uma era da transparência, né? Primeiro começa nessa era de controle, e no agro vai ser um caminho para nós, né? O Chile está conseguindo, o nosso estado aqui é líder em produção de tilápia, né? Eles estão ali no salmão e usando muito visão de máquina, inteligência artificial, para poder produzir mais, porque consegue ver exatamente o peso ideal para tirar o salmão de dentro dos tanques. Legal que você falou, né, dessa penetração da tecnologia dentro dos setores, né? O que você está enxergando hoje como desafio e oportunidade, né, dessa integração com a IA, com essa sociedade atual, né? Porque nós estamos avançando todos os dias, mas nós temos desafios e oportunidades nesse meio.
O nosso desafio maior, Lucas, é nós não preparamos, e não é culpa das pessoas, é, as pessoas para essa nova era. Essa nova era exige, sim, um pensamento muito humanista, mas também ele exige muito um pensamento que a gente chama pensamento matemático, pensamento científico. Então você não precisa saber o algoritmo que faz uma máquina não usar defensivo agrícola, mas usar um laser. E ali aquela visão de máquina interpretar mais de 250 ervas daninhas diferentes. Mas você tem que entender qual o impacto disso no nosso negócio. Por que a China tem dado saltos, por exemplo, na produção de carne suína, utilizando fazendas verticais. Então, isso são tecnologias embarcadas e o nosso desafio é essa falta de mão de obra que tinha que ser preparada desde a primeira infância. Né? E a oportunidade, por nós sermos um país continental, imagine quando você tiver equilibrado ali as fazendas verticais com as horizontais, né? Quando você tiver parte, por exemplo, dos gados de corte em fazendas e fazendas horizontais e outras verticais, então a gente vai ter esse mundo realmente muito interessante e somos um país muito bem privilegiado no conceito de espaço para fazendas híbridas, Aham. né, verticais e horizontais, e também um país totalmente solar, né? Você sabe que aqui na região oeste do Paraná a gente é muito forte em frango, peixe, né, produção de tilápia, suínos e também produção de grãos, né? A avicultura de corte, por ser um ambiente fechado, o pessoal já está sistematizando tudo, então já é tudo monitorado, desde o consumo de água, consumo de ração, pesagem de frango. Pensa que antigamente você tinha que pegar os frangos e ficar pesando cada 7 dias, tudo manualmente. Isso é muito esforço. Hoje tem balanças automáticas, né? Então isso começa a te dar indicadores em tempo real que você não tinha antes e que determinam a estratégia de manejo do restante desses lotes. Então isso já está em aplicação. Quando eu saí da faculdade em 2018, isso era um sonho, né? Avicultura 4.0, agricultura 4.0. Hoje isso está nos produtores rurais, né? O desafio talvez agora que eu vejo, pensando nesse setor que eu estou um pouco mais próximo, quanto de dados precisa por aviário, por cada granja, para começar a levar isso para uma IA, né, para começar a levar para a inteligência artificial para tomar decisões com antecedência. Vou dar um exemplo, né? Olha o calor que está lá fora. Pensa que dentro de um aviário que climatizado tem um tempo de aclimatação, né, de resfriamento e aquecimento. Então, se eu vou esperar isso aquecer para ligar, será que eu não consigo antecipar de acordo com o tempo externo? Mas isso, cada modelo de galpão de aviário tem um padrão diferente de telhado, de solo, de altitude, então tudo isso influencia que a gente está chegando. Então, assim, é um fator que está muito no oeste do Paraná. O Brasil ainda não está nesse nível. Mas é coisas que a gente está levando que pode ser utilizado. Você, com certeza, estudando isso, deve ter encontrado várias outras aplicações que estão rolando. Você citou agora o laser, né? Com plantas daninhas. O que você viu que tá longe ainda, mas que pode estar despontando aí como uma oportunidade? Olha, são muitos assuntos, né? Vamos falar de mudança climática. O Earth Data é um projeto iniciado pela IBM com supremacia quântica e com a NASA, onde cientistas aqui de Toledo podem entrar e criar modelos para ser preditivo em média de um ano em micro-regiões. Então, é difícil, muito difícil você ser preditivo com mudança climática para o mundo inteiro, mas com nano-regiões você consegue. Então, se a prefeitura aqui de Toledo dá seus dados, né, o produtor dá seus dados ali, isso com dados não estruturados, a gente consegue pensar como que vai ser 2025, né, as próximas 2 safras. Isso vai ser algo fantástico, que pode nos levar até, Sim. os estudos mostram, a ter 5 safras. Aí nós temos um outro passo antes, que é da sua pergunta anterior, Lucas. A falta de profissionais preparados, que a gente chama de AI experts. Então, aqui próximo de Londrina com Maringá, ali na divisa, foi feito um centro de inteligência artificial para uma grande empresa de máquinas agrícolas. Que ela vende as máquinas agrícolas, mas também vende os dados. Só que ela está com dezenas de vagas abertas há meses. Então a gente tem um passo antes, que é essa governança de preparar os profissionais, né? Como daqui a gente está vendo o nosso Startup Weekend ali, né? Aham. O nosso espaço de startup. E a pergunta é quanto estão usando essas novas tecnologias de fronteira, Sim. de inteligência artificial, né? E aí, sobre essas aplicações, não é tanto no agro, mas tem a ver com o nosso negócio, né, de mundo.
O que mais está me surpreendendo teve o IoT e agora tem a internet dos animais. É um estudo de muitos anos, tá? Só que antes, os nanochips para mandar dados para a Agência Internacional Espacial só era possível colocar em animais grandes. E agora, com a nanotecnologia, está se colocando em pássaros pequenos, em outros animais. Então, são 100 mil animais até o final do ano que estarão com esse nanochip e a gente vai entender por onde eles andam, o que eles veem. E aí, o que começa a acontecer? Além de você ver todo o processo de migração, de saber para onde, que já sabia separado por raça, mas agora você sabe sobre o mundo, você vai ter aquele conceito de colocar num tipo de tubarão que fica em Bahamas uma microcâmera. E com isso eles conseguiram detectar um campo que não ia nenhum tipo de ser humano, que era muito difícil de chegar lá, Sim. onde tem uma alga que é muito especial para a indústria farmacêutica. Então olha que mundo fantástico que a gente está descobrindo, que a gente está à nossa frente, tendo os animais como co-criadores conosco. Sim, sim. E a pesquisa vai longe daí, né? E você falando muito bem, né, dos dados e a questão climática, aqui a gente tem muita informação, mas os produtores muitas vezes eu vejo que eu tô dia a dia com produtores rurais, a gente ainda está com a cenoura atrás. A gente adquire, por exemplo, uma estação meteorológica por causa do seguro rural e não para tentar já começar a ter um banco de dados para começar a fazer previsões, que é andar com a cenoura na frente e você tá se organizando para quando precisar. Hoje é muito ainda por questões tipo pontuais para quando dá problema, mas poderia ser para antecipar. Mas claro que precisa de muito mais informação, que é a base da IA, né? Ter informação organizada, né, Gil? Na base da IA, Lucas, você não precisa ter tanto organizado. A magia da IA é que você pode pegar qualquer dados, E estruturados, trabalhando, não estruturados, e jogar naquele liquidificador. E aí o desafio é os algoritmos que nós vamos ter que criar. trabalhando. Só que agora está cada vez mais fácil e é a primeira vez que os profissionais de tecnologia estão começando a sofrer a ameaça de desemprego tecnológico. Porque a forma como está indo, você vai criar uma rede neural só conversando com o seu tablet. Sim, Então, o que eu recomendo, né? Eu faço parte lá da Fundação Dom Cabral, né, uma escola de negócios, e eles, junto com a PwC, fizeram um índice de transformação digital. E, e ali naquela pesquisa, né, que é uma pesquisa bem ampla, está aberta na internet, é só colocar índice de transformação digital da FDC PwC. O problema hoje no Brasil não é compra de tecnologia, porque nós temos muito investimento em tecnologia. O problema é antes, sobre estratégia, sobre mão de obra, sobre governança. Então, antes da gente comprar, a gente tem que ter esse passo atrás. sim. Porque a gente tem Ferraris por aí em todas as indústrias, mas estamos sem piloto, sem um Senna para pilotar isso. Então, a gente tem que dar esse passo atrás de organizar. É o que eu sempre digo nas minhas aulas, Lucas. O partir para o navio da inteligência artificial é uma viagem sem volta. Então, organiza bem a malinha, Sim. porque você vai precisar de muita coisa durante a viagem. E entrando já nessa frente de economia, né? Nós tem a questão da economia criativa, né? Como que isso pode se aplicar? Como que ela funciona? Que às vezes o nosso ouvinte aqui não está muito habituado com o termo economia criativa. O que que seria isso aí? A economia criativa é jogar, dar saltos de imaginação que mudam completamente o mundo. Vou dar aqui um exemplo, e aí alguns vão ficar um pouco chateados comigo, mas é o que está acontecendo no mundo, não quer dizer que eu concorde. Você tem hoje duas empresas regulamentadas pela Anvisa americana, né, que é a FDA, e essas empresas elas trabalham com carne cultivada de célula-tronco. E recentemente eles, num super algoritmo, conseguiram retirar uma célula-tronco de um mamute lanoso, que estava muito bem preservado, e serviram, no momento promocional, porque ainda é muito caro, um tipo de uma almôndega feito de mamute lanoso. Né? Eu não experimentei, mas não deve ser tão delicioso quanto o nosso porco a rolê, né? Mas é uma evolução que está Sim, acontecendo na área de carnes e que a gente precisa estar atento. A gente não tem que, não tem que concordar com tudo, mas tem que estar atento, porque isso hoje é muito caro, e eu sei que é caro, mas essa empresa que fez do mamute, ela já está comercializando carne feita de célula-tronco de girafa, de antílope, né? E tudo é normal, no início muito caro, depois barateia. Então, como a gente está se preparando para isso? Né? e se tiver um mercado consumidor, vai pegar público do tradicional, né? E é ali que funciona o jogo da economia. E assim, eu faço parte da Federação de Estudo do Futuro em Paris e a gente sempre tem que olhar os sinais, né? Por que a BR Food comprou uma empresa agora de carne, né, vegetariana e pagou mais de 1 bilhão?
porque ele já tem um índice que a geração Z, isso é um dado. 1 em cada 3 já está com, ou já é vegetariano ou não come um tipo de carne, seja o de frango ou carne bovina. Então, se isso, quando eles são jovens, está acontecendo isso, a probabilidade deles abandonarem qualquer tipo de proteína animal no futuro é muito fácil. Então, as empresas têm que olhar o futuro, mesmo que esse futuro incomode. Senão, é o que dizem por aí. Está vindo um tsunami com a inteligência artificial. Sim. E muitos de nós estamos discutindo se a gente vai usar maiô ou biquíni. E aí, Exatamente. no tsunami, todo mundo fica nu. É que nem quando falavam do carro elétrico, né? No Brasil não vai dar certo. Hoje, dos 20 mais vendidos, 4 deles já são elétricos. Então, assim, já tá pegando, tende a acelerar. Se eu não me engano, a posição mais elevada está em 7º lugar dos mais vendidos já, um BYD, né? E tá indo para frente. Eu tenho um carro 100% elétrico, não é chinês, e assim, eu não voltaria para um carro feito de combustão fóssil. Então, é uma questão de. O futuro já está aí, a gente precisa se preparar para ele. Está se organizado. E como que as pessoas, né? Porque a gente falou da interação da inteligência artificial com a inteligência humana. Como que as pessoas, esses profissionais, o pessoal do agro, precisa se organizar para estar receptivo a isso, né? Olha, o agro é o grande vencedor dessa nova economia brasileira. Se a gente vê a nossa grande parte da prosperidade vem do agro. Né? Nossos últimos crescimentos, se fosse só do agro, a gente teria crescido muito mais. É que serviço e indústria estão em declínio, mas o agro nos salvou em relação a isso. Então são pessoas muito vencedoras. Né? Toda a indústria, né? É uma indústria muito rica, uma indústria de prosperidade. Porém, isso traz uma dificuldade. Um professor, em 1972, ele disse assim, Alvin Toffler, no século XXI, o analfabeto não será apenas aquele que não souber ler e escrever, mas aquele que não souber aprender, desaprender e reaprender durante a vida. Só que isso foi em 72. Agora você tem que aprender, desaprender e reaprender todo dia. Mas na era da inteligência artificial, a gente acredita que não é só aprender coisas novas. A coisa mais difícil na era atual é desaprender modelos que nos trouxeram até aqui, mas que não estão cabendo mais. Então, Exatamente. por que eu disse isso? Porque até aqui nós somos muito vencedor à indústria de agro. E para as próximas 3 décadas sermos vencedor, temos que honrar nosso passado. Mas são novos modelos que a gente vai ter que aprender. Lembro do CEO da Nokia, né, que pediram para ele por que não deu certo, né? Ele falou assim: a gente fez tudo certo, não fizemos nada errado. Nós fizemos certo por tempo demais. Né? Então inovar tem que ser todo dia, porque senão você fica para trás. Anteriormente estava aqui com o produtor rural, né, e a gente discutindo sobre gestão, né? E o que tira o produtor rural hoje do mercado, Gil, não é a ineficiência dele, é a eficiência do outro. Né, que está sendo mais rápido, mais ágil, produzindo mais, melhor, com mais qualidade, com menos custo. Então, com o tempo, esse compra você. Então, assim, o agro está nessa perspectiva hoje e a gente tem que se atentar porque ele é um mercado muito competitivo entre si, entre as agroindústrias e entre produtores rurais, né? E as habilidades para o futuro, quando a gente pensa nas skills, o que temos que se preparar? Olha, a primeira habilidade, Lucas, não sou eu que estou falando, esse foi um debate que nós tivemos numa agência internacional ligada à ONU, né, que é a de telecomunicações, foi na Suíça, em tempos de robótica, de carros voadores, de desextinção de animais, de tantas coisas que estão acontecendo, né, serenidade. Nós precisamos ser serenos, porque o nosso cérebro, especialmente para as pessoas na idade adulta, ela, o cérebro foi feito para não ter tanta mudança. E hoje é uma mudança, 3 mudanças por dia. Então, a serenidade é um dos pontos mais importantes. E aí, com a serenidade, vem outras habilidades. O estudar durante a vida inteira, todos os dias. E que eu digo são 15 minutos. Né? Estar escutando esse podcast, não estou falando o meu especificamente, mas todos os seus podcasts, é estudar algo. Sim. E a gente tem que entender que a educação ela não tem que ser utilitária apenas, que é estudar algo para aplicar agora. Você pode estudar algo que vai ser para pensar o futuro. Então, estudar durante toda a vida, né? E começa a nos mostrar também, outro ponto é o pensamento científico, que foi o que eu disse no começo, que você não precisa saber o algoritmo que está por trás, mas você precisa saber o que é possível com esse novo mundo que está acontecendo. Exato. Então, e aí nós temos o que chama, né, a beleza perturbadora da inovação. Nossa, isso é tão perturbador que não vai chegar em mim. Só que chega muito rápido. Então, está aberto a essas mudanças, que essa é a única condição da humanidade é a mudança. Legal. E você escreveu um livro recentemente, né?
Como que é o livro hoje? Ele é Pensando o Impensável, como sobreviver ao mundo caótico para viver num futuro próspero. Então, ele é dividido em 10 capítulos e ele fala sobre a mudança na gestão do futuro, da inovação, do tempo. Ele fala sobre as grandes mudanças que vão ocorrer nos próximos anos e que se aceleraram pós 2020. Né? Ele fala sobre os nossos debates éticos. Não existe país inovador, tá? Sem você ter. É impossível você extinguir a corrupção. E aí eu não estou falando só de corrupção grande, todo tipo de corrupção, a nanocorrupção, mas países que estão evoluindo muito resolveram radicalmente a corrupção, desde a nano até a grande. Então a gente vai ter que se resolver como isso. Então a ética e a inovação andam juntos. Né? O poder da educação e de uma educação diferente, que é o fim do espaço concreto e do tempo cronometrado. Né? E lá também fala muito desse aprender novo, desse novo momento de aprender. Perfeito. Vou ter que comprar esse livro. E pensando em livros, o que que você recomendaria? Porque nós estamos com muitos jovens aqui, o nosso público é um público também jovem, é um público que está estudando, está buscando conhecimento. Que livros que você recomendaria para esse público aí que você andou dando uma olhada aí? Olha, pensando em pensável, né? Mas esse é em inglês que chama AI Wide, seria a inteligência artificial para o mundo selvagem. E lá fala sobre esses conceitos que está se utilizando para preservação animal. Eu acho que é importante não por causa do mundo animal selvagem, mas que tudo que fala ali já já vai estar no agro. Sim, Que são tecnologias que a gente vai utilizar muito disso. E é, eu acho que livro ele vai muito daquele momento que você está vivendo, então exatamente. Às vezes é mais é, filosofia, às vezes é mais negócio. eu gosto de ler livros de negócios e gosto de ler também os livros, né? É bom ler livros de negócios, mas nunca fujam por exemplo, né, Os Miseráveis de Victor Hugo. Acho que ele é tão urgente no momento que a gente está nesse momento. A inteligência artificial traz um monte de benefícios, mas traz o maior desafio da humanidade que se chama as desigualdades insustentáveis. Nunca um grupo tão pequeno acumulou tanto conhecimento, dinheiro, e outro grupo está ficando para trás. Sempre dava tempo de você tentar equilibrar, e agora está sendo muito radical. E não, para finalizar aqui, agora me vem na cabeça, né? A gente falou de economia criativa, falou de curso online, falou de IA. E o marketing nessa era da tecnologia? O que está acontecendo? O que pode acontecer ainda? Porque isso também é um outro mundo, foge um pouco do agro, mas a gente, ao longo do dia aqui, Gil, nós precisamos divulgar melhor também o agronegócio para o pessoal da cidade, a gente precisa fazer um marketing melhor. E temos que aproveitar a tecnologia, mas isso é um mundo muito à parte. O que pode acontecer no marketing? Você pegou num ponto muito delicado, Lucas. Eu tenho um presente da vida de viajar pelo mundo. Vou pegar só um ponto específico, tá? Há 2 anos atrás teve a Expo Dubai. O stand do Brasil foi um dos mais visitados. Mas por quê? Porque um trabalho muito bonito, mas simularam ali praias. Então, no meio do deserto, numa expo gigantesca, as pessoas iam para lá para se refrescar, tinha água, Sim. parecia que você estava no Nordeste do Brasil. Só que a Expo foi feita para falar de inovação, de futuro, de indústria, de agro. E aí, eu sei que é fácil falar daqui, mas assim, nós falamos muito pouco sobre todas as qualidades que o agro brasileiro tem. E aí, aqueles que não querem ver o nosso crescimento, mais nosso crescimento, como os europeus, né, como os chineses, ficam falando, eles desmatam, eles poluem. E assim, se a gente for ver, e comparado com o mundo, as nossas taxas são muito menores, né? Nós temos certificações, nós temos processos de sanitarização fantásticos, só que a gente está contando muito pouco. E, e mais do que isso, eu acho que também, além de contar, é importante que a gente também transforme produtos nossos numa grande marca que foi o Brasil, e não só no commodities. O commodities é importante, mas a gente pode também ter esse estudo de incrementar, né? Como é o nosso café. Nosso Sim. café sai muito barato a saca daqui e volta em cápsulas de alumínio caríssimo. 10, 12 vezes mais. Então acho que está na hora da gente começar a contar as nossas histórias, Legal. contar as histórias aqui no
Paraná, muitas cooperativas, né? Sim. Histórias fantásticas de cooperativas. Fui numa delas, poxa, você vê ali o que está acontecendo, as histórias das famílias geracionais, né? Avós que começaram, né? Porque agora é fácil falar que tem inteligência artificial, que tem trator, mas o que essas pessoas passaram, né? Para fazer a colonização aqui do nosso Paraná. Então, a gente precisa contar mais histórias. Então, a sua resposta é, o marketing antes era compre um belo de anúncio de 30 segundos, e agora é conte histórias pelas mídias sociais, e o mundo quer ver vídeos. Sim, exato. E a gente tem tanta cena bonita, pô. Teve um dia que eu tava aqui em alguma estrada aqui no Paraná, não me lembro qual, e era 3 silos lindos e o sol se colocando atrás. Cenas que tocam. Exato, e a gente gosta dessa beleza do interior, né? Muito bom. Então, para você que está acompanhando, já sabe, tem que todo mundo aí fazer uma força e fazer um marketing pelo agro aí, que a gente vai chegar mais longe. Gil, muito obrigado, tá? Para mim é uma honra contigo. Adoro muito esse tema da inteligência artificial, da inovação, da tecnologia. Tô no meio, mas você tá muito longe na frente, é bom a gente aprender junto. Para mim, esse podcast é sempre para isso, né? Trazer gente melhor do que eu para mim poder perguntar aquilo que eu não sei. Então, muito obrigado mais uma vez. Uma honra, Lucas. Obrigado. Um abraço a todos. Mais uma vez, junto aqui na Carreta Agro pelo Brasil, diretamente do AgroJovem Podcast, no evento do Inova Meat, focado em inovação de proteína animal. Até a próxima, pessoal!